Quem está hoje comigo ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez é o Augusto Ariel. Vem para cá, Augusto, é um prazer te receber aqui, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Flaviano, bom dia a todos que nos assistem. Hoje nós estamos mais uma vez aqui e vamos dar continuidade a esse projeto de passar para a população de Divinópolis e região dicas, oportunidades de estar conferindo também se tem direito a algum benefício, se a sua aposentadoria foi calculado certo. Então, nós estamos aqui para isso e vamos dar assim, a oportunidade mesmo de vocês que estão de casa, perguntem, podem mandar sua pergunta, qualquer tipo de pergunta é bem-vinda, não precisa ter medo. É um prazer receber o Augusto aqui, porque, como eu disse, a partir de agora, toda segunda-feira, viu? Coloca aí na sua agenda, toda segunda-feira tem o quadro de orientação jurídica na área da Previdência Social. Você vai ter acesso a informações importantes, mas também vai ter a oportunidade de ter a orientação adequada em relação à sua dúvida. É por isso que o telefone está aí na tela para você, 99326228, 99326228, a partir de agora. Fique à vontade, o telefone está disponível para você. E é importante o Augusto estar aqui para a gente sempre trazer uma dica, uma orientação para você. Eu sempre falo, né, Augusto, que as pessoas só lembram da Previdência Social quando precisa. E as pessoas não têm esse hábito do planejamento, né? Mas o planejamento previdenciário, ele passa a ser uma ferramenta cada vez mais importante, né? Não só para aquela pessoa que já está aí já pensando e contando principalmente os dias para se aposentar, mas principalmente para os jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho, porque esses não se preocupam mesmo, né? Exatamente. Os jovens, hoje em dia, eles estão se distanciando cada vez mais da Previdência Social. Mas, assim, o planejamento previdenciário, como nós já dissemos aqui na semana passada, é uma ferramenta que o segurado tem para saber exatamente aquilo que o INSS vem fazendo com as suas contribuições. Porque no planejamento previdenciário, muita gente entende que é só para planejamento futuro. A gente vai planejar o que a pessoa precisa contribuir para ter um salário melhor lá na frente, na hora de aposentar, esse tipo de coisa. Mas não. O planejamento previdenciário, ele serve também para poder fazer a revisão de sua aposentadoria. A pessoa que já está aposentada, a gente faz o planejamento, verifica se foi tudo analisado de maneira certa pelo servidor do INSS. Então, assim, o planejamento previdenciário é para todo mundo, aposentado ou não, jovem ou não. Inclusive, o planejamento previdenciário consegue identificar se as suas contribuições têm algum tipo de indicativo que mereça ser corrigido. Porque indicativo no CNIS, ele é muito importante, porque isso trava a aposentadoria da pessoa. Enquanto não resolver, não tem como a pessoa pedir a aposentadoria. Então, o planejamento previdenciário é hoje, ao meu ver, uma das ferramentas mais importantes para todos os segurados do INSS. E nos últimos anos passamos por mudanças significativas, né? Acho que a maior delas 2019, que foi a reforma da Previdência, né? E essas mudanças, né? Elas precisam ser entendidas pelo segurado, né? Exatamente. Com a reforma da Previdência em 2019, alterou algumas regras de aposentadoria, excluiu algum tipo de aposentadoria. Então, assim, só que garantiu também a pessoas que já tinham direito na época o direito adquirido. Então, se você já tiver direito a aposentar desde 2019, seja ela em qualquer tipo de aposentadoria, precisa ser feita essa análise para a gente conseguir dizer, olha, em 2019 você possuía o direito, então hoje, em 2025, a gente consegue te fazer aposentar com a regra antiga. Então, assim, o planejamento previdenciário, até nisso, ele é muito importante, porque ele vai identificar se a pessoa tem direito a algum tipo de regra de transição que faça com que ela aposente na regra antiga. E quando a gente fala de planejamento previdenciário, aí tem tudo a ver com o trabalho, né, que o escritório realiza. Semana passada a gente reforçou isso, que é o atendimento individualizado, né? Entender primeiro, né, a situação aí de contribuições daquela pessoa, até mesmo para poder orientar quanto ao melhor caminho, não só para o planejamento, mas pensando talvez até numa solicitação de benefício. Exatamente. Com o planejamento, a gente consegue analisar todas as contribuições da pessoa. Se ela contribuiu em qual alíquota, em qual código, qual maneira de contribuição, facultativo, empregado segurado, autônomo.
Então, a gente consegue fazer esse planejamento, a gente consegue analisar toda a contribuição. Inclusive, Flaviano, a gente consegue verificar como existem muitas pessoas que trabalham em 2 órgãos de regime previdenciário diferente. Às vezes, a pessoa trabalha para o município, trabalha para o Estado. O pessoal de profissionais da educação acontece muito isso. Aposenta pelo Estado, tem um tempo de contribuição no INSS, a gente consegue verificar também se há algum tipo de análise a ser feita para talvez essa pessoa com contribuição planejada aposentar pelo INSS também. Então, o planejamento previdenciário feito por advogado, especialista na área previdenciária, ele é muito importante. Tem que sempre deixar frisado que o planejamento previdenciário ele vai ser o tempo todo individual. Nós vamos analisar toda a contribuição da pessoa, junto dela, vamos explicar todos os caminhos possíveis, todos os caminhos que não são legais ela seguir. Então, assim, o planejamento, ele hoje, como eu já disse, é sim a arma mais forte do segurado, tanto para solicitação de benefícios ou não. Por isso, gente, que estaremos aqui toda semana trazendo uma dica, uma orientação importante para que você tenha aí a dimensão, né, de garantir principalmente seu direito. E estaremos aqui também para responder a sua dúvida, a sua pergunta. O telefone está aí na tela para você, 99326228. 99326228 é o telefone que você participa do programa. Eu já tenho até a participação aqui da Marta. Obrigado, viu, Marta, pelo carinho. Obrigado pela audiência. É possível, Augusto, receber aposentadoria e pensão por morte ao mesmo tempo? É a dúvida da Marta. Marta, bom dia, Marta. Agradeço a pergunta e agradeço a sua participação. Sim, a aposentadoria pode ser paga junto com a pensão por morte. O que pega mais é que a pensão por morte ela tem algumas variedades. Se a pessoa que está com a pensão por morte, recebendo a pensão de um marido, por exemplo, ou de uma esposa, e essa pessoa tem mais de 45 anos na data do óbito, essa pensão ela vai ser vitalícia. Então, sim, você pode receber a aposentadoria e a pensão por morte ao mesmo tempo. O que você não pode receber junto com nenhum outro tipo de benefício previdenciário é o BPC-Loas, que muita gente confunde, principalmente o BPC idoso, que é uma aposentadoria. Mas o BPC ele não é uma aposentadoria, ele é um auxílio assistencial que o governo dá. Então, neste caso, a aposentadoria pode sim ser recebida junto com a pensão por morte, mas o BPC-Loas não. O BPC-Loas, por ser assistencial, só pode ser recebido com outro BPC-Loas. A pensão por morte é um direito garantido, né, dessa união, né? Por isso pode ter essa situação de acumulativo, né? Isso. A pensão por morte ela se dá porque o segurado faleceu e esse segurado ele tinha contribuições ao INSS. 18 meses mínimo de contribuição gera a pensão por morte que dê à pessoa que vai receber uma segurança maior por um tempo maior. Igual eu disse, a pensão ela varia. Então, nós temos que analisar caso por caso para saber o valor que a pessoa vai receber e o tempo em que essa pessoa vai receber. Agora, geralmente, pessoa idosa que tem aposentadoria e o marido morre, consegue sim pedir a pensão por morte e a aposentadoria. E no caso, vice-versa. Se a esposa falece, o marido também pode pedir, desde que haja contribuições para o INSS. Tem uma pergunta aqui também, Augusto, é da Edila. Obrigado, viu, Edila? Aí, assim, traz também essa reflexão em torno de um problema. Nós tivemos recentemente aquela questão até da operação lá da fraude, né, enfrentada pelo INSS. E essa também traz a situação de um outro problema. Tem como reduzir os juros e o seguro que já vem incluso no empréstimo consignado? Aí o empréstimo consignado é um vilão, né, para muitos aposentados e pensionistas. É Edila. Edila, bom dia e agradeço também a participação. Quanto aos juros do empréstimo consignado, que geralmente vem com aquele cartão de RMC, que a pessoa faz um empréstimo que, assim, nós, advogados, dissemos que temos o costume de dizer que se a pessoa estiver realmente precisando, porque realmente ele é um vilão e ele vai sim atrapalhar a questão da aposentadoria. Bom, se no contrato de adesão deste empréstimo que foi feito, tem que se analisar, porque dependendo de algumas cláusulas, ele realmente não dá para fazer nada, mas em caso de cláusulas abusivas, com juros abusivos, é sempre possível analisar. E neste caso, seria bom um advogado especialista que atue na área bancária ou um advogado civil, para poder estar dando esse tipo de orientação. Mas caso haja algum tipo
de cláusula abusiva ou alguma onerosidade a mais, sim, é possível rever este contrato, sim. E cuidado, viu, gente? A gente fala muito sobre isso também, cuidado, viu? Principalmente o aposentado, o pensionista, os familiares próximos, né, precisam auxiliar, ajudar também, porque hoje as instituições financeiras querem justamente a segurança que o benefício traz, né? Ele é vitalício. Então, enfim, aí é a facilidade de fazer o consignado, é o que essas instituições querem. Então, é sempre uma promessa atrás da outra, tem que tomar cuidado. E os familiares precisam ajudar, viu? Precisam orientar. Tem uma pergunta parecida do Cristiano. Obrigado, viu, Cristiano? Ele quer saber o que a Previdência pode descontar do pagamento dele. Com certeza deve ter algum desconto lá que está chamando a atenção, né? Bom dia, Cristiano. Obrigado pela participação. Bom, em regra, a Previdência Social não desconta nada do seu pagamento. Se tiver algum desconto de associação, que foi, por sinal, algum dos motivos desse rombo que teve no INSS, é possível rever. A não ser que o senhor solicite algum tipo de desconto consignado, sendo empréstimo ou participando de algum tipo de associação aos aposentados e pensionistas, em regra geral, o INSS não desconta nada da sua aposentadoria. Tá? Essa é outra dica, né? Você tem que, com frequência, ficar de olho ali no extrato, né? Gente, foi o que gerou o problema da fraude junto à Previdência Social, eram descontos indevidos, e aí muitas vezes passam ali despercebidos, porque o segurado, né, a pessoa que está recebendo benefício, ela precisa ficar atento, né, conferir o extrato mesmo todo mês, né? Exatamente. A conferência do extrato é uma atitude segura que o segurado faz para que ele não seja vítima desse tipo de fraude. E acontece também, Cristiano, é um exemplo, vou puxar aqui para a sua pergunta. Se você tem algum desconto no seu extrato e você não reconhece, mesmo sendo empréstimo, bom, a primeira orientação que nós lhe damos é a seguinte: vá até o PROCON, faça a reclamação e diga que não reconhece o empréstimo, porque se caso você não reconheça de verdade, tem algum tipo de fraude acontecendo com o seu desconto, né, com a sua aposentadoria. Então, solicite o PROCON que ele notifique o banco responsável pelo desconto. Esse banco e o PROCON geralmente pedem 15 dias para estar enviando uma cópia do contrato. Nessa cópia do contrato, tanto a assinatura digital ou a assinatura física, caso haja, deve ser conferida. E se por um acaso não for você que solicitou esse empréstimo, o que acontece também, assim, as fraudes digitais hoje, principalmente com pessoas um pouco mais sim, de idade, acontecem muito. Então, aí sim a gente consegue também fazer uma ação e rever esses descontos que foram feitos aí na sua aposentadoria, sem o reconhecimento e sem a solicitação de empréstimo ou nenhum tipo de participação sindical. Informação importante. Eu tenho a participação também da Eva. Obrigado, viu, Eva, pelo carinho e pela audiência. Quando envia a documentação para aposentar, quanto tempo demora para a resposta do INSS? Aí tem o prazo legal e real, né, da Previdência. Ela chama Eva. Eva, bom dia. Agradeço a pergunta. Assim, é relativo, mas em regra o INSS tem até 90 dias para estar respondendo todo tipo de solicitação administrativamente. Então, assim, são 90 dias. Pode acontecer de ser antes? Sim, pode acontecer de ser antes. Mas é neste ponto que a gente consegue verificar a questão do planejamento previdenciário. Porque, tendo o CNIS todo resolvido, todos os indicativos resolvidos, as contribuições estão certas, o cálculo que o advogado fez está certo, o índice de demora é muito baixo. Porque o servidor do INSS ele vai ter que fazer toda essa análise. E quando a pessoa faz o planejamento previdenciário, o advogado já fez a análise que o servidor vai fazer, já corrigiu os erros que possam eventualmente ser solicitados pelo servidor para serem corrigidos. Então, a pessoa consegue se aposentar até relativamente rápido. Inclusive, lá no escritório, nós temos um caso que é impressionante, que foram assim, praticamente 5 minutos de solicitação e o pedido foi aceito. Eu falei, meu Deus, que... Por isso que ter a orientação adequada do profissional faz diferença, gente. Você vai economizar tempo, né? Porque muitas vezes você vai entrar com pedido, aí a Previdência vai pedir mais documentação ou algum tipo de alteração, aí você tem o prazo do recurso, aí enfim, aí é o que a Previdência quer, viu, gente? Aí vai enrolando ali o beneficiário. Exatamente. Quando a pessoa não tem orientação nenhuma e faz o pedido de aposentadoria, por exemplo, a pessoa contribuiu na vida em uma alíquota abaixo do mínimo. Então,
Quando esse pedido for feito no INSS, o servidor do INSS vai analisar, vai identificar que existe contribuições abaixo do mínimo, um exemplo, e vai abrir uma exigência para a pessoa fazer a complementação deste valor. E essa pessoa vai ter que pagar essa diferença. Então, assim, com o planejamento previdenciário, é por isso que eu gosto de deixar bem assim, fixo em todo mundo, que o planejamento previdenciário é, sim, muito importante, porque o advogado especialista já vai ter olhado, já vai ter identificado esse significativo de contribuição abaixo do mínimo, e já vai ter dito para a pessoa, falar, olha, tem contribuições abaixo e você vai precisar fazer a complementação dela. Então, nesse caso, a pessoa já está preparada, se prepara um pouco mais, fala, olha, tudo bem, você consegue, o advogado diz, olha, o valor é X, que você vai ter que pagar para poder fazer a compensação. A pessoa, não, então eu vou juntar o dinheiro, vou contribuir agora na alíquota certa, e esses que ficou para trás, eu vou juntar o dinheirinho e pagar depois. Sim, aí a gente faz o planejamento, explica, olha, então, fazendo o pagamento agora ou depois, a pessoa tem que pagar para poder aposentar. Então, assim, planejamento previdenciário, tudo que envolve a previdência, estaciona num lugar só, planejamento. Se a pessoa não tiver orientação e saber o que está fazendo, vai sim encontrar grande dificuldade com o INSS. Tem alguma dúvida, gente? Os contatos estão aí na tela, né? Você pode fazer contato pela rede social, pode fazer contato pelo telefone, que é o WhatsApp, ou pode ir direto à sede do escritório, que fica em frente à Previdência Social, ali na Avenida Getúlio Vargas. Sempre bom dizer, né, Augusto? As portas estão abertas, você não precisa nem marcar horário, né? Exatamente. O escritório é o famoso porta para rua, né? Então, assim, chegou, estando disponível, tanto eu quanto a doutora Júlia, nós iremos lhe atender da melhor maneira possível, quantas vezes for necessário. Ajudamos também na coleta de documentação, caso a pessoa precise. Orientamos quais documentos são mais importantes no início e quais podem deixar assim para serem coletados depois, porque isso também já ajuda a fazer uma análise mais rápida, né? A gente consegue estar dando um suporte imediato, dizendo, olha, esse documento nós vamos precisar, mas talvez mais para frente. Até lá, a gente já consegue fazer um parâmetro melhor para a pessoa. Então, não deixa passar não, porque é um direito seu, tá? A Previdência Social é a história da sua vida. Então, qualquer dúvida que você tiver contra isso, não deixe passar. Procure alguém especializado, corra atrás, porque é um direito da pessoa. Você trabalhou a vida toda para isso. Dica importante, é por isso que os contatos estão aí na tela, né? E toda semana o Augusto, a Júlia estarão aqui ao vivo para trazer uma dica, uma orientação e também para responder você. Muito obrigado, Augusto, pela presença. Sempre um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Flaviana. Agradeço a oportunidade, agradeço as perguntas de quem participou. Quem não participou, por algum motivo, ficou com vergonha, com receio de enviar a pergunta, eu friso mais uma vez. Toda pergunta é bem-vindo, ainda mais envolvendo a Previdência Social, que, como eu já disse, é um direito seu. E todo mundo que trabalha de sol a sol, vive essa lida todo dia, para quando chegar depois dos 65, ou dependendo do tipo de aposentadoria um pouco antes, a gente ter um pouco de sossego. E sentir que está sendo lesado não é legal. É desrespeito com a sua história. Então, eu oriento a sempre procurar, sempre que tiver dúvida, pode ficar à vontade, pode perguntar. Caso surja uma dúvida durante a semana, mande aqui para o Flaviano, que ele passa para a gente traz a resposta na semana seguinte. Então, não deixe de participar e nem de correr atrás daquilo que é seu por direito.